Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live da Comissão do Jovem Advogado. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já faz um tempinho que a gente não faz live por aqui. E por essa razão voltamos, principalmente porque mês de agosto, como todos sabemos aqui, os colegas de profissão, é o mês do advogado. E a Comissão do Jovem Advogado, como forma de homenagear esse mês, vamos fazer uma série de lives com diversos advogados aqui de Itu, Salto, Sorocaba e toda a região, contando um pouquinho sobre a história de cada advogado que vai ser entrevistado. Então, como iniciou sua carreira, quais foram os principais desafios, como está sendo a rotina atualmente, e principalmente uma pergunta que vamos fazer para todos os convidados, né, que vai ser a pergunta-chave aqui da nossa série de lives, é o que eles fariam se estivesse começando hoje na advocacia com a experiência que eles adquiriram durante todos esses anos. Isso também é uma forma, né, de ajudar os jovens advogados a terem como exemplo essas carreiras desses advogados. Até porque, como já colocamos na publicação, tem advogados, né, que começam sem ter ninguém na família, dentro do direito, ou não tem nenhum mentor, não tem ninguém que possa ajudar ou auxiliar no início dessa carreira. Então, essa série de lives vem aí ajudar esses jovens advogados a terem aí um exemplo, um parâmetro para iniciarem aí nas suas respectivas carreiras. Legal? Então, vamos lá. Para a nossa primeira live de hoje, convidamos um convidado ilustre, que é o presidente da OAB de Itu, o Dr. Rodrigo Tarossi. Então, vou convidá-lo aqui, tá? Para a gente começar o bate-papo. Enquanto o Dr. Rodrigo Tarossi entra, eu vou fazer uma breve apresentação dele, tá? O Dr. Rodrigo Tarossi, ele é advogado com extensão em Direito Civil e Empresarial, pós-graduado em Direito Civil. Ele é conselheiro da Associação dos Advogados de Itu, conselheiro fiscal da Federação Paulista de Futebol, como eu disse ainda agora, ele é presidente da OAB Itu. Doutor Rodrigo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui da comissão. É um prazer enorme estar conversando com você aqui e ter esse bate-papo com a gente. Edson, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá, eu que agradeço pelo convite, cara. Nem sei se mereço, mas fico honrado. Eu gosto muito de conversar com a Jovem Advocacia. Você sabe disso, você sabe que é uma comissão que eu tenho bem próxima a mim. E vamos lá. Não exagere muito nas perguntas e estou à disposição, meu amigo. Que isso. Foi como eu estava fazendo a introdução aqui, é justamente para a gente ter uma noção de como vocês, advogados, né, começaram suas carreiras. Né? Eu, por exemplo, estou começando, faz 2 anos e meio. Mas é interessante a gente se basear em histórias de outros advogados, de como eles iniciaram, né? Então, vai ser um prazer enorme aí falar com você sobre a sua carreira, como você iniciou aí na advocacia. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Só umas assim, indicações gerais aqui, para quem vai estar assistindo, que é o seguinte, quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta aqui no comentário, tá? Já temos algumas perguntas pré-programadas para fazer para o Dr. Rodrigo Tarossi, porém, caso sobre algum tempo, a gente vai selecionar algumas para que o nosso presidente responda, tudo bem? Então, vamos lá. Rodrigo, por que, em primeiro lugar, você escolheu a Faculdade de Direito? Bem, Edson, na verdade, cara, eu não escolhi. Eu estava ouvindo sua introdução, comigo aconteceu realmente o que você falou. Eu não tenho ninguém na família como advogado, eu nunca tive. Nunca tive a quem se espelhar e, inclusive, eu até iniciei um curso antes da Faculdade de Direito, né? Minha relação desde infância com advogado não foi muito boa, para falar a verdade para você. Eu tive episódios de separação na minha casa, então ação de alimentos, essas coisas que vocês conhecem. Eu sempre observava. Minha mãe não falava muito bem do advogado do meu pai, naturalmente. E era verdade. Minha mãe é italiana, sabe? Então, a gente não sabia o que acontecia, mas era um xingo no meu pai e 2 no advogado, né? Você criança, você fica imaginando, esse tal de advogado deve ser uma pessoa ruim demais.
minha vida foi, de infância foi pautada, né, nessas celeumas familiares, né, infelizmente. Mas a gente sobreviveu. E depois, né, também na adolescência, cara, eu lembro que eu tive um episódio de uma pessoa próxima, bem próxima, que ela teve um episódio que ganhou um processo, uma coisa desse tipo, e não recebeu dinheiro, há muito tempo atrás. E eu lembro bem disso. Então a imagem do advogado, para mim, que era bem distante, minha família não tinha nenhum advogado, não era uma imagem legal, sabe? Eu não vislumbrava ser um advogado. E isso é real. Tanto é que eu trabalhava num escritório de contabilidade e esse escritório prestava serviço para o escritório de advocacia. Eu era um office boy. E sempre que eu ia entregar alguma correspondência, buscar, eu tinha sabe, eu não me sentia à vontade, para falar a verdade para você. Até hoje são conhecidos. Quantas vezes eu fui no escritório do Paulinho Miranda, que é um grande amigo hoje, um grande advogado. Eu, como office boy, moleque, fui até o escritório dele. Ele, aquela cara sisudona, sabe? Então, não era uma coisa que eu almejava. Mas, depois que passou a fase, eu terminei o ensino médio, escola pública. Acho que todo mundo da minha geração trabalhava de manhã, estudava à noite em escola pública. E a gente tem aquela fase de alistamento militar que você não consegue trabalhar. Passado o alistamento, eu consegui um emprego numa empresa. E eu trabalhava na área de qualidade. Eu fui para a engenharia. Tanto é que eu fiz 1 ano de engenharia. Mas também você vê como é difícil a gente escolher a profissão. Cara, é muito difícil. Então... E nessa empresa, eu tinha contato com um advogado, o Dr. Paulo. Ele mora em Santo Amaro, a empresa ela tem a sede em Santo Amaro. Hoje é a maior do Brasil no ramo de embalagem de madeira. E ele era diretor de RH, ele fazia as audiências da filial dessa empresa que era em Salto. E eu comecei a admirar ele, porque ele ao mesmo tempo que eu admirava ele, a gente teve uma proximidade. Ele me começou a levar de preposto, começou a me convidar a levar de preposto nas audiências, com 18 anos, 19 anos, fazendo engenharia. E a imagem que eu tinha de advogado, eu não tive amigo advogado na adolescência, não tive amigo filhos de advogado também, não me lembro. Então era um mundo muito distante. Mas ele me fez perceber... É o mundo que existia no direito, sabe? Então, eu ia como preposto, e ele é um cara, ele é ainda, hoje eu acho que ele já aposentou, mas ele é um cara extremamente técnico, sabe? Ele é um cara, ele tinha uma postura legal na audiência, ele não se exaltava, rapaz, eu fiquei admirado com isso. Sim. Não tive dúvida, terminou o ano de engenharia, eu falei, poxa, vou prestar vestibular para Direito. Sem falar com ninguém, prestei vestibular, passei, cancelei engenharia, deixei para lá. Devo até ficar devendo, acho que estou devendo até hoje, ó, já prescreveu. Era na PUC, mas cancelei engenharia e comecei a fazer Direito, cara. E foi a influência, então, que eu tive, foi esse advogado, Dr. Paulo. E até hoje, mas no começo principalmente, eu procuro me espelhar no jeito que ele tratava a advocacia. E foi lá, aí que eu comecei. Então a escolha do direito para mim não foi estudada, a vida acho que me levou para o direito e eu agradeço por isso. Bacana que você relatou, que na família você mesmo disse que não tem ninguém advogado ou ninguém na área, né? Do direito, não advocacia, juiz, promotor. Nada, não, muito longe disso, era muito distante disso. Naquela época, até os meios de comunicação era diferente de hoje, era muito distante. Então, o episódio que eu tive em contato com o advogado era minha mãe xingando o advogado do meu pai, era isso. Beleza, então tá, depois que você se formou, passou na OAB, começou a advogar. Como que foi esse início? Você já montou seu escritório?
procurou uma parceria, procurou algum sócio? Eu pergunto isso porque eu acho que um dos maiores paradigmas que existe na advocacia para quem está começando é isso, né? Começar com um escritório, com um sócio, associado. Como que você começou? Cara, eu comecei um pouquinho diferente, Edson. Eu estava nessa empresa quando comecei a estudar. Tá? Quando eu cheguei no terceiro ano, esse próprio Dr. Paulo, eu tinha um cargo legal na empresa, cara. Esse próprio Dr. Paulo, ele chegou para mim e falou assim, ó, ou você quer ser advogado, ou você continua aqui na empresa. Porque eu já estava no terceiro ano. Ele falou, você tem que parar agora. Então, para mim, foi começar a esquecer salário. Esquece salário, você vai começar a fazer estágio. Às vezes sem receber. Já morava sozinho nessa época. Já morava sozinho. Meu filho já tinha... Eu tinha 21, acho que terceiro ano, alguma coisa do tipo. 21, 21, 22, eu não lembro agora. Mas eu saí. E ele inclusive, ele pagou minhas verbas rescisórias dobradas. Para isso mesmo. Tá? Então, eu tive um fôlego para... Ele me ajudou, cara. Então, ele me ajudou muito. A empresa, a Embalatec me ajudou muito. E hoje também, o meu gerente é meu cliente, a Embalatec é meu cliente. Que coisa, como o mundo dá volta, né? Aí, no terceiro ano, eu teve a rescisão, eu entrei no quarto ano, fiz estágio com o Eduardo Arruda, por um tempo. Fiz estágio por um tempo com o Dr. Cláudio Barros em Salto, excelente, com a Andréia, que trabalhava com ele. Aprendi muito com os dois. E já, por final do quarto ano, entrando no quinto ano, eu conheci um advogado que é o Carlos Bittencourt. Muita gente conhece ele, muita gente está nos vendo, conhece ele, Carlão Bittencourt. Hoje ele é procurador em Rondônia. E ele já estava estudando na época. E eu comecei a fazer algumas coisas com ele para aprender. E a gente conversou, falou, vamos montar o escritório? Montamos o escritório. Então eu montei o escritório como estagiário. Já tinha carteira da OAB de estagiário. Eu montei o escritório quando eu estava no quinto ano, na verdade. Então eu tive um acesso muito grande à informação, né? Que era diferente na época. Na época a gente não tinha todos esses meios, todos esses acessos que o jovem advogado tem hoje e precisa aproveitar muito. O nosso conhecimento era faculdade, eventualmente alguma palestra, doutrinas que também eram caras, e eu procurava muito explorar o Carlos Bittencourt, né, o conhecimento dele. Então eu comecei com o escritório, ele fazia as audiências, ele estudava paralelamente para concurso. Então a maioria dos processos, mesmo a maioria das situações, tratamento com o cliente, eu fazia. Então eu comecei bem antes, montei escritório, gastei o que eu tinha para montar, tá? E investi, e não me arrependo. Então eu comecei, no quinto ano eu já tinha montado um escritório, porta aberta, com o Dr. Carlos Bittencourt. Ah, tá, perfeito. E daí isso permaneceu por quanto tempo daí, essa parceria? Aí ficamos por 3 anos. Depois eu já tinha alguma experiência. Eu resolvi, falei com ele, vamos separar. Daí eu resolvi abrir meu escritório solo, né? Abrir meu escritório solo, que eu queria montar uma equipe minha, já pensava nisso. Isso com 3 anos de advocacia. Foi em 2004, 2005. Aí eu abri meu escritório, convidei a doutora Amanda, que está comigo até hoje, faz 15 anos que ela está comigo, e a gente começou, sem secretária, tá? Lembro que é uma época diferente de hoje, tá? E sem secretária, atendendo telefone e batalhando, estudando muito, sim, muito. Bacana, bacana. Deu para perceber assim que durante a faculdade você teve muita experiência prática, né, da advocacia, pelo que eu percebi. Claro, é uma coisa que muitos muita não experiência. tiveram na faculdade. Não, a experiência prática é fundamental, viu, Edson? O que eu fazia, cara, no quinto ano, até um pouco depois, quando eu já era advogado, eu ia fazer uma audiência, eu ficava, às vezes, no começo você não tem
sua agenda é um pouco vazia, você não tem muito trabalho. Eu ia fazer uma audiência, eu ficava o dia todo, principalmente na vara do trabalho, que era mais fácil você ter acesso de assistir, mas eu ficava o dia todo assistindo audiência, até para aprender. Tá? E ali você começa a vislumbrar que advogado você quer ser. Então você vê alguns advogados, a postura, a técnica, você vê quando o advogado está preparado numa audiência, que isso é fundamental. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que tem que fazer. Naquela época existia ainda, não sei se na sua faculdade você pegou, acho que em 2015 que mudou o agravo retido que você fazia ele, né? Você sustentava ele durante a audiência, para o tribunal apreciar depois de um eventual recurso, cara. Cara, eu achava aquilo fantástico. E eu percebia que tinha colega que não sabia que existia o agravo retido, e o assunto precluía ali na audiência. Eu falei, pô, na apelação ele não vai poder discutir mais isso. E quando não fazia, você começava a vislumbrar, pô, eu quero ser assim, eu quero ser essa... Como você falou, por isso que é importante, você precisa se espelhar. Tá? Ninguém evolui sozinho, não. Precisa se espelhar. Sim. Aí eu vou contar um episódio para você que é interessante nesse caso. Quem que você quer ser, quem você não quer ser. Não foi aqui nessa comarca de Itu, tá? Mas eu fui fazer uma audiência em uma outra cidade, já no começo, bem no começo. E na vara do trabalho, final de ano, e termina a audiência, o advogado abre a pasta dele, o advogado do reclamante, tira 1 litro de uísque e oferece o litro de uísque para o juiz. Que fala assim, ó, excelência, tivemos o ano inteiro aqui, poxa, então por consideração, trouxe uma lembrancinha. Rapaz, você imagina o que o juiz falou para ele. Então, eu falo, pô, igual esse advogado eu nunca posso ser, cara. Então, é legal você também assistir. Ele não fez nada por mal. Não acho também que ele queria ter alguma vantagem depois, futura, com o magistrado, com o juiz de trabalho. Mas você não pode presentear funcionário público, inclusive um magistrado que vai sentenciar processo seu, né? Então, essas coisas é interessante. Por isso que, para o jovem advogado, para os estudantes, não deixe de participar de audiência, não deixe de assistir. Não se limite aos famosos, não sei se existem cadernos de prática de audiência, não se limite a isso. Mas é interessante a gente acompanhar essas situações práticas sim, viu, Edson? Sim, bacana. Até pontuei isso aqui na nossa live, porque eu sei que tem bastante estudantes de direito, né? Ainda não tem advogados. Eu acho bacana essa questão de ter a prática ainda já na faculdade, né? Porque muitos estudantes, quando se formam e são aprovados na OAB, vão para o mercado praticamente cru, né? Sem nenhuma prática, enfim, e acabam tendo dificuldade e às vezes acabam fazendo um gancho, o trabalho que vocês da Comissão de Jovem Advogado estão fazendo de incluir os estudantes na comissão, de estreitar esse laço dos estudantes com os jovens advogados, com a OAB, fantástico, cara. Dou parabéns aqui publicamente, fantástico. Eu falei com você, eu ia pesquisar se existia outra subseção, não vi ainda. Eu já vi outras subseções achando também muito interessante e também incluindo na pauta. Cara, fantástico mesmo. Eu acho que se tivesse esse canal naquela época, poxa, ia ser muito melhor, ia ser muito mais fácil. Perfeito, exatamente. Então, vamos prosseguindo aqui. Você começou, né, fez a parceria com o Dr. Carlos, depois partiu para um escritório solo. Uma pergunta também que é um outro paradigma de quem começa na carreira. Como que foi buscar os primeiros clientes? Você esperou fazer aquele tipo boca a boca? Ou foi atrás, prospectar? Como que foi esse início, buscar clientes? Edson, existe uma pesquisa recente, inclusive, que trata sobre isso. Como você buscar a clientela, como você atrair o cliente para você. Enfim, como captar. O pessoal fala muito que captar cliente é ilegal, mas depende da forma como você faz, não é. Tá? Então, primeiro, a indicação, o boca a boca,
ela tem um indicador enorme, ela tem quase 75% como indicador de alguém que vai procurar um advogado. Então ele procura perguntando, tá? Isso não tem como a gente fugir, tá? A internet, ela aumentou um pouquinho também, a internet ela aumentou um pouquinho, tá? E às vezes a pessoa vai atrás porque algumas vezes eu já vi ele em algum lugar, eu gostei, já falaram dele para mim, ninguém indicou, mas já falaram dele para mim, tá bom? Então eu não fiquei desesperado porque eu acho que não é assim, tá? Mas todo mundo já ouviu aquele ditado, tá? Para você ser lembrado, você precisa ser visto, tá? Exatamente. Então, o que eu procurava fazer? Primeiro, participar de eventos. Tinha um evento na faculdade, eu ia. Tinha um evento na OAB, eu ia. Tá? Aparecia muito no fórum, no Vale do Trabalho, assistia as audiências. Então, eu procurava aparecer. Mas eu acho que a questão maior foi a indicação. Tá? Então, a questão maior foi fruto do meu próprio trabalho junto aos meus clientes. Foi fruto disso, do trabalho junto aos clientes. Nesse início, assim, eu imagino que via muitos clientes diversos, de várias áreas. Você tentava escolher ou você aceitava tudo e depois começou a escolher os clientes, assim, dependendo da sua área que você queria se especializar? Pessoal, cara, eu sou um cara muito curioso, tá? Então, é lógico que você não tem aquele feeling que eu não tenho aquele feeling que eu tenho hoje, tá? Mas eu era muito curioso e procurava atender o maior número de clientes possível, mas também não deixando de lado o lado comercial. Você tem que saber, você tem que ser um empreendedor, você tem que saber o que você vai conseguir atender, até porque você pode até frustrar o cliente. Tá? Então, eu procurava, dentro das minhas limitações de escritório, de material que a gente tinha, eu procurava atender todos os que me procuravam, tá? Inclusive independente da área. Tem as áreas que eu tenho mais facilidade, que você tem mais facilidade, mas eu acho que para o jovem advogado, a própria prática vai te levar, vai te conduzir aonde você quer ir. Eu acho que o advogado ele tem que estar preparado para tudo, inclusive até para você liderar. Às vezes você tem uma equipe, amanhã ou depois você está numa empresa, no departamento jurídico, ou seu escritório você tem uma equipe que é de multitarefas, multifuncional, você precisa conhecer para você liderar. Você não precisa saber mais do que ele, mas precisa conhecer. Então, sim, eu acho que o bagagem, Edson, nunca é demais. Tá? Bagagem não é porque você não gosta de fazer direito de família que você não tem que ver a decisão do Supremo que julgou inconstitucional a questão do... Eu não gosto muito de atuar direito de família, mas sai uma questão do Supremo, julga inconstitucional um artigo do Código Civil, eu vou debruçar nela, eu vou saber do que se trata. Tá? Então, mas eu acho que também a preocupação do jovem advogado tem que ser com o todo, tá? Tem que ser com o todo, desde a imagem dele, que é muito vinculada à profissão. A imagem do advogado é muito vinculada à profissão. Não adianta você falar, ó, depois das 5h30 eu não sou mais advogado. Isso você não tem como separar. Tá? É inerente da nossa profissão a nossa imagem pessoal. Tá? E isso também vai te atrair cliente, como vai te afastar cliente. Sim, perfeito. Então, aproveitando a sua resposta, Tarossi, você falou da questão de gestão, né, de equipe, de funcionário. Vejo que você tem aí uma equipe que te ajuda aí nos trabalhos, processos, clientes. Como que é gerir, assim, outros advogados, gerir funcionários? Porque, assim, para nós jovens advogados, assim, grande parte, imagino eu, que não tem ideia, né, sobre isso. Mas uma hora, dependendo da área que for seguir, vai ter que lidar com esse tipo de situação, de gestão de pessoas, né? Como que é gerir um escritório com vários funcionários e vários advogados? É uma administração. Por isso que o estudante de direito, eu sempre falo, não adianta você se limitar ao estudo jurídico. Tá? Você tem que ser um empreendedor. Você tem que saber que você pode liderar, você tem um produto para trabalhar, você tem uma gestão de pessoas, como
funcionários, como parceiros, como também como clientes. Tá? Então, eu me preparei com cursos para isso. Tá? Eu tive excelentes advogados aqui, e tenho ainda, e sei tratar, como tratá-los. Eu tenho alguns princípios para liderar. O primeiro deles é sempre fazer com que meus liderados sejam melhores do que eu. Quero que eles cresçam muito, eu dou muita liberdade. Tá? Bacana. Então, mas é tudo preparação, Edson. A gente tem que, não adianta você querer inventar a roda, né? Para isso existem técnicas que já foram estudadas, saturadas. É lógico que uns têm mais facilidade que o outro, mas qualquer um pode aprender. Então, você é advogado e empreendedor, você terminou sua faculdade, você vai montar um escritório, você não pode pensar dessa forma, eu não vou fazer esse curso de gestão de pessoas porque eu quero trabalhar sozinho. Você está se limitando, você não quer que seu escritório prospere. Para prosperar, você não vai conseguir dar conta sozinho da sua demanda. Você vai ter que contratar um, você vai ter que contratar outro. Aí começa a surgir os problemas que tem no empreendedor. Pessoal, com clientes, são seres humanos, tem problemas pessoais, tá? Tem crises. Então você tem que se preparar. Sim. Até aproveitando, né, o embalo dessa resposta, qual foi o maior desafio do crescimento do seu escritório? Né? Teve um momento que você começou a crescer, teve que contratar mais pessoas, aumentou o número de processos, número de clientes. Provavelmente você deve usar algum software, alguma ferramenta digital para gerir tudo isso, tanto os processos quanto até mesmo, sei lá, prospecção de clientes. Qual foi o maior desafio durante esse crescimento do escritório? Cara, justamente essa transformação que a advocacia vem ocorrendo na advocacia já há algum tempo, que é uma transformação envolvendo muita tecnologia, e essa advocacia mais mercantil. Também, quem fala que a advocacia não é mercantil está equivocado. A advocacia é um negócio. Tá? Então, sim, isso foi um desafio, porque a gente precisou se preparar paralelamente. A tecnologia. Hoje eu tenho um sistema informatizado, mas eu não tinha. Tá? Era muito papel, era muito controle na caneta, no caderno, na agenda. Tá? Isso acaba trazendo dificuldades. Tá? Mas o desafio foi essa transformação. Eu precisei me capacitar, eu fiz cursos de administração, fiz curso de lideranças, fiz curso, cara, um monte os mais diversos. Como eu falei para você, eu sou um cara curioso demais. Né? E também eu não gosto de falar alguma coisa que eu não conheço, eu não me sinto à vontade. Tanto quando teve a mudança do Código do Processo Civil, eu fiz uma pós em Processo Civil. Foi agora, recente. Eu já com quase 15 anos de advocacia, eu falei, vou fazer uma pós porque, poxa, Processo Civil. Tá? Então, qualquer alteração que surgia, eu procurava alguma coisa para me fazer. Tá? E essa questão da informática também. Tá? Então, com capacitação, hoje eu domino melhor. Vou aprender mais ainda, estou procurando aprender sobre inteligência artificial, até sobre softwares jurídicos para nos ajudar no escritório, para ajudar as meninas que trabalham comigo, tá? Para dar todo o apoio para elas. Então, eu acho que o segredo é estudar. O advogado, a vida do advogado é estudar, Edson. Você sabe disso, eu percebo, inclusive, você está trilhando um caminho legal, eu sei que não é só entrevista, cara, mas aquele método Pinheiro, cara, puta, sensacional, cara. Parabéns mesmo, velho. Obrigado. Cara, e outra coisa que eu vou falar para você. Quem apontar para você e falar que isso não existe, alguma coisa, cara, não dê bola, cara. Cara, o sucesso incomoda demais as pessoas. A felicidade incomoda, a alegria incomoda. Cara, foi sensacional. Eu estou falando do seu coração. Sensacional o que você está fazendo. Parabéns mesmo, cara. Eu já contei isso para você. O jovem advogado ele precisa ousar, ele precisa criar. Ele precisa ser diferente para você. Hoje você precisa ser diferente. Então ele precisa ousar, ele precisa criar alguma coisa. E a jovem advocacia tem na mão, cara, um leque de situações que a minha geração não teve. Tá? Então ela tem uma tecnologia,
ela tem muita gente vendo, dá para você aparecer bastante. Hoje você conversa através de um Twitter com uma celebridade, tá? Hoje você comenta alguma coisa que alguém pode ver e falar, poxa, essa pessoa conhece, está capacitada. Na minha época, a pessoa não atendia o telefone no tribunal. Você ligava e não atendia. Era fax, né? Era fax, cara, era fax. E aí você tinha que falar que era o advogado mais velho ainda. Então, senão o pessoal não dava bola, cara. Ai, meu Deus. Mas beleza. Obrigado aí pelos elogios. Mas vamos prosseguir aqui. Eu percebi uma coisa aqui, que você atua na área de direito civil e direito empresarial. Imagino eu que grande parte dos seus clientes sejam pessoas jurídicas, né? Duas perguntas, vamos lá. Primeiro, por que você escolheu essa área de direito empresarial para atuar? E segundo, por consequência disso, né, que veio os clientes pessoas jurídicas, como que foi buscar essa prospecção, né? Porque, assim, é difícil, né, você prospectar clientes pessoas físicas e clientes pessoas jurídicas. Tem uma certa diferença aí no procedimento de você buscar esses clientes, né? Buscar, ou enfim, né, eles acabam te procurando. Mas a pergunta é essa, por que você escolheu essa área para atuar e como que foi a busca desses clientes pessoas jurídicas, essas empresas? Cara, o meu escritório, eu tenho a extensão em direito empresarial, eu tenho pós-graduação em processo civil, mas meu escritório ele trabalha tanto com pessoa jurídica, mas com pessoa física também. Eu tenho uma grande carteira de direito previdenciário, que no início, em 2003, 2004, eu fui aqui em Itu, tinha a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Itu. E eu fui advogado até a associação, ela não encerrou, na verdade, faleceu o presidente, então por cerca de uns 6 anos, eu fui advogado da Associação dos Aposentados de Itu. E me trouxe essa carteira que até hoje eu adoro fazer direito previdenciário também. Porém, como eu falei para você, eu tenho uma advogada que só trata disso. Tá? Eu tenho uma advogada que só trata disso. Então é uma mescla muito grande aqui de cliente, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Tá? A pessoa jurídica também foi consequência. Foi um cliente indicando para outro. Eu fiz essa especialização, essa extensão empresarial justamente para atender esse cliente. E só não fiz empresarial, eu fiz também trabalhista, porque não tem como você ser advogado de uma empresa sem você conhecer direito do trabalho. Você vai ter que atuar por direito do trabalho. E eu tenho uma advogada que atua aqui como direito do trabalho só para reclamante, justamente para não confundir. Então, Edson, eu tenho, na verdade, uma estratégia de atuação aqui dentro do meu escritório, tá? Com uma equipe que é treinada. E agora, se eu falar para você como surgiu, cara, pode ser que alguém me viu em alguma palestra, pode ser que alguém me viu falando, pode ser que alguém me viu algum artigo que eu escrevo também. Então, o que fica para o jovem advogado? Se mostre, aproveite, se mostre, tá? Lógico, respeitando os limites éticos, os limites de lealdade. Você precisa ser leal com o seu colega. Você precisa, se existe uma empresa que já tem um corpo jurídico, já tem um advogado, não fica legal você mandar uma mala direta, ou você ir fazer uma apresentação, alguma coisa desse tipo, que nem pode. Isso que é vedado, tá? Você captar indevidamente a clientela. De qualquer forma, no escritório a gente tem os dois tipos de cliente. O cliente pessoa jurídica, que às vezes o jovem advogado acha que é mais fácil a tratativa, porque é uma empresa. E às vezes não é. Às vezes não é. Porque o que acontece hoje? Hoje, pelo acesso à informação, quando o cliente chega até você, e quem tem mais acesso à informação? É o empresário, tem muito mais acesso. Quando ele chega até você já com o trabalho que você tem que fazer. Então, geralmente a gente tem, no Brasil, é verdade, 200 milhões de rabas. A pessoa tem um problema, ela entra no Google, ela acha uma jurisprudência que ela entende, que ela encaixa no caso dela, fala, poxa, é isso aqui que ele vai fazer. Doutor Rodrigo, faça isso para mim. Doutor Edson, ó, tá vendo? Tá vendo esse caso aqui? O cara ganhou, também quero ganhar, só você mostrar isso aqui pro juiz.
sem saber das circunstâncias do caso. Então a gente tem que aprender a tratar. E a gente trata diferente, tá? Então cada cliente a gente trata diferente na questão técnica. Mas sempre, lógico, o lado empreendedor em primeiro lugar. Você tem que se preparar para você falar com o cliente, porque acima de tudo, ele está te contratando, tá? Ele tá dando para você um trabalho e você tem que passar segurança para ele. Tá bom? Mas a maior dificuldade que a gente enfrenta com o cliente, seja físico ou jurídica, é essa questão do trabalho a ser realizado. Tá? Da pessoa já chegar e já apresentar o problema, já querer aquela solução. E o advogado tem que ter esse feeling, tem que ter essa habilidade para saber tratar disso, tá? Para saber mostrar para o cliente que o problema não é do advogado, o problema é do cliente. O advogado tem que dar segurança para o seu cliente, mas tem que saber. O seu cliente tem que saber que o problema é dele, tá? Não é do advogado. Às vezes, o advogado sai do escritório e fala assim, pô, doutor Edson vai resolver aquilo para mim. Isso se você não resolver. Ele tem que sair e falar assim, não, o doutor Edson está comigo, estamos juntos, vamos brigar, vestir minha camisa. E aí a maioria fala, deixa aqui que eu resolvo. Às vezes dá certo. Você sabe que às vezes não dá certo, às vezes não depende da gente, tem outra parte. Se você tiver que judicializar... aquela questão da atividade, né? Eu costumo deixar bem claro aquela questão da atividade do advogado. Nunca garantiu o resultado, né? Claro. A atividade é meio. Sim. Mas às vezes o cliente ele tem essa impressão que você comprou o problema dele, você tá na costa, ele jogou na sua costa. E a gente tem que deixar bem claro isso. A gente veste a camisa, a gente vai junto com responsabilidade, mas o problema é do cliente, o problema é seu. Eu estou com você até o fim, mas o problema é seu. Então, a questão é essa. Não são muito diferentes. Eu acho que o jovem advogado tem que ter uma política de tratamento, já ganhar um feeling para isso, para trazer o cliente, para ser diligente, saber explicar para o cliente o que vai acontecer. Porque, cara, outra coisa que a gente sofre, e o jovem advogado sofre também, acho que até demais, é o processo eletrônico. Primeiro, já um gancho aqui. Nunca trate o processo judicial, judicialize na pior das hipóteses. Tem outras alternativas para você resolver, independente da área. Tem outras situações, procura se capacitar em soluções alternativas de conflito, em negociação. Tem uma série de recursos que às vezes é muito mais rápido, sério e barato, e você vai conseguir agradar seu cliente melhor, tá? E você não vai depender de um judiciário, de um terceiro, de um processo moroso. Mas suponhamos que o processo foi judicializado. O seu cliente, não tenha dúvida, assim que ele descobrir, assim que ele souber manejar o site do Tribunal de Justiça, ele vai consultar o processo todo dia. E ele, quando sair no despacho, falando que deu prazo de 5 dias, se passar 3 e você não manifestou, ele vai ligar para você, bravo. Falou, pô, já 3. Então, o advogado precisa ser diligente e explicar para o cliente. Falar, olha, se judicializar vai ser isso. Não fique ansioso no que a parte contrária fala, porque a parte contrária não tem compromisso com a verdade. Tá? Porque às vezes o cliente lê lá e fala, está distorcendo os fatos. Ele liga para você e fala, pô, você sair por dano moral, está me chamando de mentiroso. Tá? Então isso, é verdade, cara, é verdade. O advogado tem esse feeling para saber, já na primeira tratativa com o cliente, explicar como funciona, cara, ele vai economizar um tempo enorme, cara. Um tempo enorme. Tá? Bom, quem está acompanhando já deve ter pegado aqui algumas dicas com o Tarossi. Bom, Tarossi você começou com escritório, logo no início da faculdade, né? Falou algumas dicas, tipo, o advogado deve aparecer, né? Utilizar a própria instituição, a OAB, participar das comissões, palestras, que é o óbvio, né? Mas alguns não fazem isso, mas atender bem... Quem não é visto, não é lembrado, né? Exatamente. Mas uma questão ainda que ficou um pouquinho aberta, que até gostaria que você aconselhasse os jovens advogados,
Para quem está começando, você aconselharia a abrir um escritório, trabalhar com coworking, enfim, o que você aconselharia para quem está começando? Você arriscaria abrir um escritório? Porque cá entre nós, para abrir um escritório hoje, você precisa ter pelo menos uma condição financeira boa para abrir um escritório. Tudo circunstancial, entra na esfera da subjetividade, né, Edson? Então, primeiro, vamos supor que o colega, o jovem advogado, ele tem essa condição de abrir um escritório sozinho. Aquilo que eu falei para você, ele tem que estar preparado, tá? Ele tem que estar preparado, porque ao mesmo tempo que ele ganha confiança, ganha segurança, ele pode estragar uma carreira. Então, ele precisa ter segurança, ele precisa saber, estou preparado para encarar isso, tá? Hoje é um pouco diferente, porque hoje tem meios. Hoje você não precisa abrir uma porta, tá? Você não precisa abrir um escritório físico, porque você tem como aparecer. Você tem como abrir um escritório virtual, por exemplo. Você tem como atender. Bem, inclusive, no mês de setembro ou outubro, assim que a pandemia dá uma melhorada, a gente vai inaugurar uma sala de coworking, tá? Vai ser um preço módico, tá? Todo estruturado com ar-condicionado, com webcam, com computador, com café, com água, tá? E vamos inaugurar por preço bem módico para manter a própria estrutura na casa da advocacia. Vai ser uma oportunidade. O que eu aconselho? Começar devagar, tá? Começar devagar, tá? Então, porque você pode, que eu falei para você, frustrar algum cliente ou até você se frustrar. Como você falou, é investimento, é aluguel, a pessoa tem dinheiro, mas a pessoa pode se frustrar. Então, devagar. Se ela se sentir segura em montar um escritório sozinho, é ótimo montar um escritório sozinho, é ótimo montar um escritório sozinho. Mas no começo eu acho que não. No começo eu acho se puder montar com o outro, porque vocês trocam experiência, vocês conversam, a responsabilidade é grande. Eu tenho quase 20 anos, eu estou com uma equipe aqui de 7 advogados, mas a responsabilidade é minha. Elas não deixam eu inseguro, elas não deixam de forma nenhuma achar que a responsabilidade é só minha, mas a maior parte do tempo é. Tá? E às vezes, eu mesmo sozinho, eu sinto falta de ter alguém para segurar o rojão junto, né? Mas hoje a gente está um pouco mais velho, a gente vai levando. Mas, para começar, eu acho que dividir o escritório, vamos montar, eu acho que dividir com um bom colega, com alguém que tem confiança, eu acho que é uma dica boa. Bacana, legal. Bom, para a gente ir na parte final aqui, desse nosso bate-papo, é uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Tanto para o entrevistado quanto para a gente que está começando também, eu me incluo nisso. Tarossi, o que você faria se estivesse começando na advocacia hoje com a mesma experiência que você tem? Você disse que tem quantos anos de advocacia? Eu tenho 17 anos. 17 anos, ok. Fora o tempo que você fez estágio na faculdade. Eu tenho 18 anos. Na verdade, são 18 anos, fora... Mas esse escritório que eu já estava no quarto, quinto ano, foi em 2001. Fora a faculdade, em 98. Então, põe 22 anos, 23 anos no meio jurídico. Está falando de 2 décadas de experiência na advocacia. 2 décadas. Imagine que você vai começar hoje. Você não tem essa estrutura que você tem, não tem um escritório, não tem funcionário. Está começando hoje. Mas com todo esse conhecimento que você tem na experiência, como você começaria? Em resumo. Cara, sinceramente, eu perguntaria mais. Eu acho, se eu fiz alguma coisa errada no começo, foi ser um pouco orgulhoso de não perguntar e, às vezes, procurar aprender pelos próprios meios. Mas eu acho que eu perguntaria mais, cara. Eu talvez participaria mais... Na verdade, eu perguntaria mais mesmo. Não teria orgulho de você ligar para um colega mais velho ou até mais novo e perguntar, sentar, olha, eu não sei. Eu mudaria isso, cara. Eu acho que eu ia dar os meus passos seriam muito mais rápidos. Eu procurei aprender muito sozinho, tá? Então, e naquela época,
a gente não tinha esses meios de comunicação, a gente não tinha essa tecnologia, tá? Então agora, vamos supor que se fosse agora, se eu me formasse agora, não tenha dúvida que eu estaria fazendo o que você está fazendo, por exemplo. Tá? É aquele ditado também da mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então não basta ser um bom advogado, você tem que parecer também. Tá? Então eu procuraria me enganjar com a OAB, na época era difícil, me enganjaria com a OAB. Cara, aproveite esse espaço que a gente está dando para os estudantes, jovens advogados, aproveitem, cara. E a gente vê que são histórias, cara, são histórias que eu vejo de sucesso. Das pessoas que estão fazendo isso. Você, o Hélio, o Helder, o Júlio, cara, o Marcão, tá? São pessoas que estão aproveitando esse espaço, tá? Às vezes a gente vê um ou outro um pouco mais tímido, talvez era essa timidez que eu tinha na época. Eu acho que tem que deixar para trás. Aproveite os meios de comunicação, apareça e pergunte. Pergunte para os mais velhos, para os mais experientes. Ligue. Não briguem com o colega, cara. Isso, não briguem com o colega. O colega, como você vê, como a gente vê briga processual, cara. É um meio, não existe no Código de Processo Civil briga processual, mas na advocacia tem. Eles deixam o objeto de lado e começam a atingir um ou outro. Tá? Então, aproximem-se do colega, liguem antes do litígio, conversem. Tá? E não tenham vergonha de falar que não sabem. Tá? E outra coisa, magistratura, o Ministério Público, eles não são inimigos do advogado, não são seus inimigos. Lógico que o respeito é mútuo e deve ser mútuo. Você respeita, mas se exige o respeito. Isso comigo nunca falhou. Nunca ninguém me desrespeitou. Tá? Porque não trato como inimigo. Não acho que é inimigo. Se a gente tiver uma discussão, um conflito, a gente vai debater, a gente tem as armas para a gente lutar, né? Mas muita gente acha que o magistrado é inimigo. É inimigo das partes, dos dois advogados. E não existe isso. Então, o que eu mudaria é isso. É deixar de ser um pouco tímido na época que eu fui, querer aprender sozinho, um pouco orgulhoso. E me aproximar mais, perguntar mais. Hoje ficou mais fácil se aprender, né? Então, na época, hoje ficou mais fácil. Mas, se é para dar uma dica, a dica é essa. Mete a cara. E perguntar. Bacana, interessante. Eu não esperava por essa, não. Não tenha dúvida de falar que não sabe. Porque hoje, como você falou, 2 décadas, também eu acho que eu sei pouco. Tá? E tem advogados com 40, 50 anos que também falam que acham que sabe pouco. Então, o direito, por ele viver uma transformação de acordo com a nossa transformação social, nunca a gente vai saber tudo, né, cara? Sim. Porque quando eu falei da questão de 2 décadas, isso aqui vai muito além do conhecimento, né, da experiência. E muitos advogados acabam errando no início de carreira justamente por causa da falta da experiência, né? Então, eu acho interessante a gente realmente buscar na história de outros advogados um pouco dessa experiência para que a gente não cometa esses mesmos erros que eles cometeram lá no início, né? Posso falar então? Vou dar um exemplo para você que eu acho que isso nunca vai acabar. Uma vez eu fui na audiência e o advogado da outra parte, o ônus da prova não era meu, e o advogado da outra parte falou, esperneou isso e aquilo, aí a gente não precisa falar nada. Tá? Tava com o meu cliente do lado, eu lembro até hoje, o advogado falou, era uma advogada, e falava, tal. No fim, acabou a audiência, ela não provou, tá? O ônus da prova era dela, acabou. Eu saí todo contente da audiência, meu cliente chegou assim para mim e falou, porra, doutor, perdemos, né? Eu falei, perdemos o quê? Nossa, ela falou um monte, você ficou quieto. Cara, isso foi no começo de carreira, eu nunca mais esqueci isso, cara. Então, o seu cliente, você tem que trabalhar isso também. Por isso que eu ia falar o que quer mudar, então trabalhar seu cliente, avisar ele. Tá? Cara, às vezes menos é mais, calma aí. Então, às vezes é o que eles vislumbram que acontece no ambiente da audiência. Outro advogado fala, você não faz nenhuma pergunta.
outro advogado fez 10 perguntas. Pô, se ele não provou, você não precisa perguntar. Então eu aprendi que toda vez, eu aprendi mesmo porque eu tive que esperar sair a sentença, chamar o cliente e falar para ele, ó, só depois que ele acreditou em mim, que eu falei, não, foi ótimo audiência. Mas não foi, doutor. Por que você não perguntou? Por que você não fez isso? Cara, olha que situação. Olha que situação. Então, aí eu lembro até de uma oportunidade que teve posteriormente, que eu falei para o cliente, falou, olha, deixa eu falar um negócio para você, o ônus da prova é deles, tá? O ônus da prova não é nosso. Então, tá 1-0 para nós. A gente tem uma testemunha aqui. Se eu ver que ela não prova, que ela não empata o jogo, eu nem vou chamar, tá? Então não estranhe se eu não chamar a testemunha. Ele virou e falou para mim, ai doutor, não é melhor a gente fazer 2-0 já e acabar com matar o jogo? Cara, então eu falei, não, relaxa, deixa comigo. Então essas coisas que só com o dia a dia a gente vai aprendendo, cara. Então, mas essa questão de você preparar o cliente na audiência e falar, olha, não tem uma má impressão do que aconteceu lá dentro. Às vezes a gente não vai fazer uma pergunta e a gente saiu bem na instrução. Perfeito. Legal. Bom, se alguém está assistindo aqui, pessoal da diretoria da OAB, obrigado por prestigiar a nossa live. Enfim, quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, ok? No mais, doutor, gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite, por bater esse papo aí bacana, dar essas dicas, esses conselhos para os jovens advogados e inclusive para os estudantes, por que não, né? Daqui a pouco eles vão ser nossos colegas, né, de profissão. Então, foi muito bacana. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os advogados que estão iniciando a carreira aí, né? E principalmente para os estudantes. Pô, Edson, eu que agradeço, cara. Como eu falei no começo, não sei se eu merecia isso, tá, cara? Mas me sinto honrado mesmo, cara, muito honrado. Eu sou muito próximo da Jovem Advocacia. Fico feliz, mando um abraço para todos. Dou os parabéns para a Comissão da Jovem Advocacia, que faço na sua pessoa. Tá? E se precisarem de mim como presidente ou como colega, tá? Eu estou à disposição. Não cometam o mesmo erro que eu cometi no começo, de querer aprender sozinho, eu acho que dificulta ainda mais. E se um recado que eu tenho para dar, vamos lá, hoje a gente está se aproximando, 1.300.000 advogados, cara. São 900.000 alunos de direito e uma possibilidade aí, uma perspectiva de 50.000 novos advogados por ano no mercado de trabalho. Tá? Então, é um mercado, assusta. Está saturado? Está saturado. Tá? O jovem advogado precisa escolher o advogado que ele quer ser. Tá? Nesse mundo jurídico. Ele quer ser o advogado que se submete a não estudar, não se capacitar e fazer uma audiência por R$50, ele vai ser, porque não tem como impedir. Não tem como você impedir isso. Tá? Não tem que jogar nas costas da OAB, porque é enxugar dinheiro. A OAB não consegue fiscalizar o que o pessoal cobra. E isso sempre vai ter, todo o mercado tem. Então, você quer ser um advogado que cobra R$1.000, vai depender de você. Tá? Você quer ser um advogado que cobra R$50 a audiência, vai depender de você. Tá? De como você vai se capacitar, como você vai se estudar como você vai se portar, como você vai empreender, tá bom? Então, os meios de aprendizado, de educação, de acesso, de tecnologia, está à disposição. Hoje, o Edson, o direito não aprende quem não quer. Agora, ser diligente tem que ter vontade. Tá? Ser diligente, você precisa ter vontade. Porque o direito não aprende quem não quer. Tá? Agora, ser diligente, você precisa batalhar. Então, meu caro, é ser diligente. Tá? Seja diligente, procure ser leal com todos, com as partes. Lembre-se que você trata com a vida, com o patrimônio e com a liberdade. Tá? São os bens maiores do cidadão. Tá?
Então seja leal, principalmente isso. Seja leal, estudem, se capacitem e não tem como dar errado. Então, o mercado é saturado, mas espaço tem muito. Sim, isso é verdade. A resposta que você acabou de dar entra na pergunta aqui da Bárbara, né? Como se diferenciar no mercado jurídico como advogado? Acho que entra muito nessa questão que você acabou de dizer, né? Claro, claro. E outra, ouse, crie. Hoje o advogado hoje precisa usar, precisa criar. Invente, tá? O advogado precisa fazer isso. A advocacia está se transformando e rapidamente, muito rapidamente. Verdade. Não vamos deixar o trem passar, vamos subir e vamos acompanhar. Verdade. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por bater esse papo com a gente. Pessoal que está participando aí, só para deixar registrado, essa live vai ficar salva aqui durante 24 horas no perfil da comissão e também depois vai ser salva lá no canal do YouTube da OAB Itu, ok? E todas as lives dessa série, Histórias da Advocacia, também vão ficar salvas, quando forem feitas, lá no canal do YouTube. Legal? Então, novamente, obrigado a todos que participaram. Só Rodrigo, o último recado, Edson. pode falar. Fala, pessoal, acompanhar nossa live, uma live beneficente, no próximo sábado, às 15 horas, no canal da OAB Itu no YouTube. Há possibilidade de fazer doação para pai, mas a gente vai fazer inúmeros sorteios para os advogados inscritos na nossa subseção, tá? Então, às 15 horas, dia 8, sábado, acompanhe no YouTube, no canal da OAB Itu. É a live musical, Wesley e Johan Mota, uma dupla sertaneja, que também tem uma variedade de som. Mas o importante é a gente ajudar, vamos ajudar o pai e vamos sortear brindes para os nossos colegas. Perfeito, Arossi. Anotado. Então, novamente, muito obrigado. Pessoal que participou, muito obrigado. E fica aqui um forte abraço para todos. Um abraço, boa Valeu. noite. Tchau, tchau.